Tem Método, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, mais uma vez com a gente aqui no Band News FM em alta frequência. Tudo bom, Andreasa? E aí, pessoal, boa tarde. Olá. Sextou, hein? Sextou. Sextou e por enquanto tá tranquilo, Andreasa. Quer dizer, mais ou menos. Ô Andreasa, acho que dá para falar pode hoje. relaxar no Brasil. Não, de jeito nenhum. Recentes de sextas-feiras que prometiam bonança e de repente o bicho pegou. Então, é bom nem falar em voz alta. É verdade. Isso. Vamos falar baixinho. Sexta-feira, Andreasa. Dá para falar, Andreasa, a respeito da tal inelegibilidade do Marcelo Crivella e da judicialização das eleições, Andreasa. Andreasa, vira e mexe a gente corre esse risco, não é? Fábio, o Crivella, como eu disse mais cedo, está inelegível por enquanto. É uma inelegibilidade provisória. É claro que isso é agravado, como você bem disse, por uma decisão do tribunal, do TRE, às vésperas da deflagração do processo eleitoral. Nós estamos falando de um crime, eu acho que o crime eleitoral foi cometido pelo Crivella, mas nós estamos falando de um fato ocorrido em setembro de 2018, portanto, há exatos 2 anos. Abuso de poder político, prática vedada ao administrador público, a condenação por unanimidade no TRE, a meu ver, com farta comprovação. Ainda assim, a questão que se apresenta, que se coloca é essa: por que agora? Por que não antes? Por que não no curso desses 2 anos? Por que, mais uma vez, uma decisão judicial ou, de outra parte, associada a uma decisão judicial, uma ação de busca e apreensão na casa de um candidato, à véspera da deflagração do pleito, no momento em que se formam as chapas? Agora, por exemplo, essa decisão contra o Marcelo Crivella é complicada pelo fato de ele já ter pedido o registro da sua candidatura, uma condição que, a rigor, segundo eu li, apurei, conversei com juristas, uma condição que blinda o prefeito do Rio de Janeiro e chama uma série de desconfianças. Aí como está próximo do processo eleitoral, um desembargador legitimamente pede, um juiz legitimamente pede vistas do processo, algo perfeitamente normal, ainda mais nesse caso do Crivella, porque o sujeito tinha acabado de entrar, não conhecia o processo, pede vista. Todo mundo vai pensar que ele é próximo dos Bolsonaro ou próximo do Crivella, pediu vista para beneficiar o prefeito à véspera do processo eleitoral. A questão é, por que agora? Por que não antes? Ninguém vai ser leviano de dizer que o magistrado, de outra parte, muitas vezes o Ministério Público age, eu não direi isso, age com a intenção de interferir no processo político, mas o fato é que interfere. No caso do Marcelo Crivella, a inelegibilidade, à luz da lei da ficha limpa, condenado por um órgão colegiado, tem a seu favor, para além do fato de já estar com a candidatura registrada, um precedente que beneficiou, há vários precedentes, mas que beneficiou especificamente o seu... Travou, Andreasa? Vamos ver se a gente consegue reconectar. Vamos ver se a gente consegue reconectar com o Carlos Andreasa, que falava a respeito dessa inelegibilidade momentânea do atual prefeito do Rio de Janeiro. Voltou, Andreasa. Volta um pouquinho que a gente perdeu o contato com você por 20 segundos. Então, estava falando que o Crivella, imagino, é o caminho mais fácil, se beneficiará do precedente aberto pelo seu principal adversário nessa corrida, que é Eduardo Paes. Em 2017, Paes foi condenado por abuso de poder político também, foi, portanto, à luz da lei da ficha limpa, órgão colegiado declarado inelegível, recorreu em 2018, já próximo da eleição, porque pretendia ser candidato a governador, ao TSE, conseguiu uma liminar do ministro Jorge Mussi, naquela ocasião, uma liminar que está vigente até hoje. É nessa liminar que Eduardo Paes está pendurado para disputar esta eleição agora de 2020. Disputou com essa liminar em 2018, perdeu, vai disputar novamente em 2020, isso porque a liminar jamais foi julgada pelo plenário do TSE. Esse é o precedente que Marcelo Crivella buscará, muito favorecido pelo fato,
como já descrevemos aqui, da condenação acontecer agora, à véspera do início da campanha eleitoral. Semana que vem tem debate, é claro que interfere. Então, não tenho muita dúvida de que está inelegível à luz da lei da ficha limpa, mas recorrendo ao TSE, a vários precedentes, mas sobretudo tendo como referência esse caso o Eduardo Paes, conseguirá a liminar e poderá disputar a eleição. Uma vez eleito, se for reeleito, aí é outra coisa. Aí pode ser que essa condenação resulte num processo, numa ação para cassar o seu mandato. Mas aí é outra história. A blindagem para disputar a eleição, eu acho que temos aí um precedente dado a seu favor. E, de novo, né, Fábio, Coutinho, Gabi, é preciso fazer uma análise sobre a interferência de outros poderes no processo político, tanto mais à véspera de uma eleição. Houve o caso Wilson Witzel, né? Houve o caso, Gabi, recentemente, não tem a ver com a eleição diretamente, mas o Wilson Witzel teria candidato nessa eleição municipal. A juíza Glória Heloísa queria reproduzir o fenômeno outsider desde o judiciário. O Crivella foi afastado monocraticamente pelo STJ, enquanto havia rolando um processo político de impeachment, né, na LERJ. Ao ser afastado, antecipando o processo político pelo STJ, foi ceifado da vida pública, né, acabou. Não há santos nessa história, mas a política deve prevalecer nessas horas, ainda mais havendo um processo de impeachment deflagrado. Nós tivemos recentemente operações policiais contra Marcelo Crivella, busca e apreensão, tudo bem que no caso dele, relativamente a um crime supostamente cometido nesse mandato, né, mas houve também contra o Eduardo Paes, no mesmo dia da denúncia aceita uma ação de busca e apreensão relativamente a um crime supostamente cometido em 2012, isso à véspera do processo eleitoral. Quer interferir? Não se pode dizer isso, mas interfere no processo político? Interfere. É bom? Não é bom. Ô Andreasa, eu vou te pegar de supetão de calça curta, rapaz. Na sexta-feira aqui a gente tem o quadro chamado Band News de Cabeceira, encabeçado pela Gabriela Maier, em que ela traz livros e indica livros pra gente. Ela já fez a indicação dela. Eu indiquei um livro que certamente você conhece muito bem, maravilhoso, Factfulness, do Hans Rosling, absolutamente fantástico. Estica o braço aí, indica um pra nós, Andreas. Vamos criar aqui. Fecha os olhos, estica o braço pra trás. Vamos criar uma tradição. Isso. A gente está criando uma tradição nesse momento. Toda sexta-feira é dia de indicar livro. É o seguinte, pessoal. Eu vou indicar livro aqui, mas eu não quero parecer que eu estou fazendo merchan, né? Não. Eu vou apresentar aqui um livro editado por mim. Um livro que eu recomendo muito, está aqui na mão. Manda. É esse aqui, ó. O Fim da Classe Média, a Fragmentação das Elites e o Esgotamento de um Modelo que já não constrói sociedades, do Christophe Guillouis, francês, um autor francês. Ele explica a origem do fenômeno que resultaria na ascensão das lideranças nacional-populistas, né? A separação, o fosso que se abriu entre a elite e a periferia, chamemos assim, e a elite não cumprindo o papel integrador, a classe média sendo esfacelada, isso abrindo o caminho, em resumo, para o surgimento de muitos ressentimentos que resultariam nesses movimentos nacional-populistas que nós temos aí, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo no Brasil. Um livraço pequenininho. Tá anotado. Tá aqui a dica. Vale muito, lê-se rapidamente no final de semana para todo mundo, não é um livro cabeçudo, não. O Fim da Classe Média. Explica muito do que a gente está vivendo. Prepara já o da próxima sexta-feira. Vamos criar então nosso estante aqui, vai. Estante virtual. Ideia agora. Vamos criar nosso estante aqui, uma estante virtual. Toda sexta-feira a gente acrescenta livro, vai estar lá nas mídias sociais, no site da Band News FM. Inventei isso agora e a gente se vira para criar, tá bom? Sexta-feira você traz. Na semana que vem eu vou trazer um livro da concorrência, tá? Para não parecer que eu tô fazendo merchan aqui. Valeu, Andreasa. Tchau, pessoal. Valeu, bom final de semana.